Salve, torcedor tricolor! Esse é o canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Clássico, nesse final de semana. E a grande pergunta é, poupar ou não poupar? O São Paulo encara o Palmeiras, fora de casa, em Barueri. Mas depois, já tem jogo pela Libertadores contra o Libertad. O tricolor ainda não sabe se usará um time misto, os titulares ou até mesmo um time reserva. A provável escalação do São Paulo aparece agora na sua tela. Quero a opinião de vocês nos comentários, torcida tricolor. O que você usaria nesse clássico? Reservas? Um time misto ou os titulares? Força total pra cima dos porcos. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Agora, fique com as análises da mídia tradicional. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família São Paulo Futebol Clube Notícias e tamo junto. Estamos com o lado mandante dessa história. Cicinho, o quanto você está preocupado com o Palmeiras? Muito. Sincerão. Eu acredito que o Zubeldia está mais preocupado do que eu, né? Porque do outro lado tem um grande adversário, né? E não é fácil você jogar contra o time do Palmeiras. Essas equipes, elas sempre quando se enfrentam, é a certeza de um grande jogo muito disputado. Uma torcida só, né? A torcida do Palmeiras. Então o São Paulo vai ter que encaixar suas peças, entrar muito ligado. O São Paulo já provou disso em jogos passados, que quando entra desligado, o Palmeiras não entra a 10 por hora, o Palmeiras sempre entra a 1000 por hora, e é dessa maneira que se entra num clássico. Então acredito que a principal atenção que o São Paulo vai ter é o quê? Entrar completamente ligado, porque se tentar estudar o Palmeiras no início, pode ser surpreendido já no início, e você tomar um gol já no início e ter que sair para cima do Palmeiras é muito difícil e corre o risco de tomar mais gols. Cicinho, você falou que o São Paulo tem que tentar encaixar as peças, só que o problema é que o Palmeiras encaixou muito bem as suas peças. E aí, Edu? Não, encaixou, né? E o Abel achou o esquema tático para jogar, né? Ele coloca sempre ali o Giai, né, como um terceiro zagueiro ali, né, trazendo um pouco o Felipe Anderson ali como um ala, ou quando joga o Alan, jogou no último jogo. Então eu acredito que o Abel vai mexer na equipe, porque o desgaste está sendo muito grande. Jogou na quinta-feira, na quarta-feira, né? E isso... e o São Paulo jogou na terça, então um dia de descanso. Então eu acredito muito que o Abel vá mudar. Você porque desculpa? Não, desculpa nada. Você acha que o São realidade. Paulo foi mais longa que a do Palmeiras? Mas é a realidade. Você jogando no Paraguai, aí jogou lá em Fortaleza, aí foi... Então são coisas que o Abel está estudando. E com certeza ele vai sempre surpreender a gente, Renato. A gente às vezes coloca um time aqui, ele vai lá e mexe 2, 3 peças. Então eu acredito que ele vai fazer isso, né? Então o mais importante que eu vejo, ele achou um esquema tático. Tanto pro Giai estar jogando ali, né, o retorno do Rafael Veiga, né, do Mike, do Marcos Rocha, o Murilo também retornando. Então eu acredito que esses jogadores estão à disposição dele, ele pode escolher qual que ele quiser. Então vai ser um belo jogo. O São Paulo, né, tá vivendo um momento bom, né, da temporada, depois daquela turbulência com o treinador e tal, encontrou o caminho assim das vitórias, e acho que vai ser um belo jogo, mas jogando em Barueri, diante do torcedor palmeirense, eu acredito que o Palmeiras vai vencer. Agora o lado tricolor paulista deste clássico. Eu sou São Paulo, sou tricolor do muro. Ele está dando conta do recado. André Silva é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 10 gols em 24 partidas. O camisa 17 marcou na vitória sobre o Alianza Lima pela Libertadores e ajudou a equipe a conquistar o 3º triunfo do tricolor fora de casa na competição continental. Um São Paulo invicto a 12 jogos. São 5 vitórias, 7 empates e uma equipe que não perde desde a polêmica semifinal do Paulistão com o Palmeiras. Acho que as imagens estão aí para todo mundo ver, para cada um tirar suas conclusões. Eles estão tentando de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito tirar a gente do campeonato. O Paulistão faz parte do passado, mas o tricolor volta a encontrar o Palmeiras de Abel Ferreira, só que pelo Brasileirão. Um adversário que Luiz Zubeldia ainda não conseguiu superar. Com o argentino à beira do campo, são 2 empates e 2 derrotas. E se na Libertadores vai tudo bem com o time do Morumbi, no Brasileirão a história é um pouco diferente. O tricolor está na 11ª posição com 9 pontos. O último empate em casa com Fortaleza teve um gosto amargo.
Por outro lado, uma novidade no último treino animou o torcedor. O meia Oscar participou da atividade em campo. O camisa 8 não joga desde o final de março por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Está em fase final de recuperação e vive a expectativa de estar entre os relacionados para o choque rei de domingo na Arena Barueri. Enquanto Oscar ainda é dúvida, a provável escalação do tricolor tem Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves ou Lucas Moura, Cédric Soares, Ferreira e o artilheiro André Silva. E o segredo da boa fase do camisa 17? Minha mãe, ela sempre ora por mim também. E ela mandou uma mensagem muito bonita pra mim, dizendo pra eu ser forte, corajoso e... Choque rei no domingo, Dia das Mães. Será que André Silva vai dar um presente pra ela? André Silva tem sido um dos heróis das últimas partidas. Cicinho, de verdade, o São Paulo pra você, independentemente do técnico, se ficou ou não ficou, mas o time se ajustou, entrou nos eixos? Olha, Renato, o Zubeldia, ele teve a sabedoria para encaixar a equipe, sim. Os jogadores entenderam isso, né? O São Paulo, o Zubeldia, ele consegue diversificar o São Paulo em jogos. Você pode ver, tem jogos que o São Paulo precisa mais do sistema ofensivo e acaba entrando ali com o Lucas Ferreira e o Cédric mais recuado. Quando é um time, nós estamos vendo a provável escalação do São Paulo, um time que ataca muito forte ofensivamente, já coloca o Ferrarese ali e o Cédric mais à frente, que você já dá essa consistência ali também para o sistema defensivo. Então o Zubeldia, ele está fazendo esse balanço no São Paulo e os jogadores entenderam. Quando o jogador entende o que o treinador pede, as coisas acontecem naturalmente. Mas volto a repetir, o São Paulo precisa entrar muito ligado nesse jogo, porque às vezes que o São Paulo entrou ligado, o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual com o Palmeiras e até surpreendeu o Palmeiras em algumas vezes. No que o São Paulo pode surpreender o Palmeiras, Edu? Eu acho que nas jogadas... Que isso? Não, calma, vamos respeitar o São Paulo. São Paulo tem jogadores individuais muito bons, Renata, né? Eu não sei se o Lucas vai jogar, de entrar de início, né? Até esse Lucas Ferreira, o Ferreirinha também, né? Um contra um é muito difícil. Então o São Paulo tem peças, sim, para surpreender, mas eu acredito que o Palmeiras, o grande diferencial que tem a equipe do Abel é a mentalidade forte, é a questão da concentração. Por mais difícil que está o jogo, eles mantêm a concentração, eles mantêm o foco, né? E não sai fazendo o que tem que fazer assim de qualquer jeito. Eles fazem que é tudo treinado. Então eu vejo que vai ser um choque rei muito importante, né? Principalmente se tratando de repente, manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Rona, como eu te conheço há muito tempo, como nós trabalhamos há 13 anos mais ou menos juntos, eu até imagino que você vai falar que vai ser 0-0 esse jogo. Gelo. Dessa vez eu vou te surpreender. Não. E vai ter palpite. Mas não vai ser agora, então guarda o suspense. Mas você garante que você vai me surpreender? Vou te surpreender aí. Ainda mais nesse clássico, eu vi muitas coisas que aconteceram no Paulistinha, aquele confronto no Paulistinha, ficou muitas rusgas, né? Muita coisa, meu Deus do céu. Então calma que vocês vão falar mais, que eu vou só dividir a rede. Do outro lado, o Zubeldia conviveu com a pressão após a eliminação, mas conseguiu contornar a situação. Em 12 partidas, são 5 vitórias e 7 empates. Líder do grupo D da Liberta, vantagem contra o Náutico na Copa do Brasil e com 6 empates em 7 rodadas do Brasileirão, está na modesta 11ª posição, mas invicto. Me pone contento por el plantel. Estou contente pelo plantel, por todos os jogadores, pelo staff, pelos diretores e principalmente pelos torcedores. Por todos os dirigentes, por todos os torcedores. É uma linda alegria para todos nós. Para todos nós. Desde que chegou ao Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira enfrentou São Paulo em 26 oportunidades. Obteve 9 vitórias e perdeu 7 vezes. O São Paulo é o time brasileiro que mais vezes venceu o Palmeiras de Abel. E ainda tivemos 10 empates. E mais, em 7 oportunidades, Abel Ferreira enfrentou o São Paulo em mata-mata. O tricolor paulista levou o melhor em 4 e o Palmeiras de Abel em 3. Eis aí a rivalidade, a pedra no sapato.
Em contrapartida, o treinador argentino Luiz Zubeldia, à beira do gramado, ainda não venceu o Palmeiras. 2 empates e 2 derrotas. O Choque Rei marca também um bom momento de 2 atacantes, Vitor Roque e André Silva. O palmeirense, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, passou mais de 900 minutos sem balançar a rede desde que chegou. Fez contra o Vasco e voltou a marcar contra o Cerro Porteño. O exemplo do que é resiliência de um jogador, Vitor Roque, que é resiliência numa imagem, é eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, certeza, que criticou, e a resiliência a isso é como é que eu dou resposta à adversidade. O São Paulino já vinha de boa fase e com a lesão de Caleri tem a missão de substituir o ídolo tricolor. O camisa 17 é o artilheiro do time no ano. Já são 10 gols em 24 partidas. Então isto marca que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos onde queremos ir. Aonde queremos ir. Vem aí pela segunda vez na história um Choque Rei na Arena Barueri. Eu não tenho nada contra o Barueri. Abel, é jogo rápido. Calma que o debate vai começar e hoje